Como objetivos da nossa apresentação, nós vamos fazer uma breve conversa sobre o nosso número total de atendimentos aqui na maternidade, para que vocês consigam compreender um pouco da nossa demanda. Também uma apresentação breve dos indicadores de atendimento das pacientes com casos suspeitos e confirmados de Covid, para que possamos discutir o nosso caso clínico e depois a discussão do caso clínico em grande grupo. Nós temos aqui na maternidade Darcy Vargas uma média de atendimentos mensal de aproximadamente 5.000 atendimentos, entre os atendimentos ambulatoriais, do serviço de emergência e também das internações. Quando nós falamos dos atendimentos das pacientes com casos suspeitos de Covid, no setor de emergência, quando a paciente chega, ela já é colocada em um fluxo de isolamento. Dessas pacientes, no primeiro semestre desse ano, de 2021, nós tivemos 836 atendimentos, onde desse total, 102 pacientes necessitaram de testagem para Covid, sendo que 22 casos foram positivos, 79 negativos e um caso inconclusivo. Já no setor de internação, que é na enfermaria, onde nós temos alguns leitos de internação para as pacientes com casos suspeitos de Covid, e o número total de internações, onde entra, nesse primeiro semestre, também as pacientes gestantes, puérperas, recém-nascidos internados em UTI neonatal, nós necessitamos de 72 pacientes que foram testados, sendo que desses casos positivos foram 20, negativos 50 e 2 casos inconclusivos. Nós vamos dar início à apresentação do caso clínico. Vou passar a palavra para a doutora Thalita. Bom dia a todos. Então, a gente vai começar com a apresentação do nosso caso clínico. Então, a nossa paciente é SSM, 34 anos, solteira, com escolaridade de ensino médio completo, era proveniente da cidade de Itapuá. Então, ela era uma gesta sétima, já tinha tido 5 cesáreas anteriormente e um aborto. Ela chegou para a gente com a idade gestacional em torno de 40 semanas e 4 dias, com uma data prevista de parto no dia 15 de março deste ano. Tipagem sanguínea positiva e durante todo o pré-natal ela realizou 10 consultas. De comorbidades dessa paciente, que a gente tinha, que ela tinha uma diabetes gestacional, então isso já classificaria ela como uma gestação de risco, e mais ainda ela não tinha um tratamento medicamentoso. Ela teve teste positivo para sífilis no primeiro trimestre, mas ela fez um tratamento adequado, que a gente tinha toda a documentação das doses com queda de titulação do VNRL. A princípio, a paciente ela não tinha realizado nenhuma vacina de Covid, a gente ainda estava no período de março, que foi o atendimento dessa paciente em si, então a gente ainda não estava com a vacinação das gestantes. Então, aqui a gente fez uma linha do tempo para tentar mostrar para vocês de uma maneira um pouco melhor visualmente o que aconteceu durante o internamento dessa gestante. Então, no dia 19 do 3, ela chegou para a gente na maternidade, ela foi admitida às 6h30 da manhã para realizar a cesariana por causa de uma infecção viral devido à hiperatividade e também por causa do passado dela em conjunto que ela já tinha 5 cesáreas anteriormente. Ela foi encaminhada então, para o centro obstétrico para avaliação e no momento da maternidade, na admissão, ela estava assintomática e negava contato com qualquer caso suspeito ou confirmado para a Covid-19. O D2 do internamento, então, que foi no dia 20, a paciente ela permaneceu assintomática, foi prescrito medicações a princípio e cuidados de rotina corporal fisiológica, e às 16 horas, então, do D2 do internamento dela, ela recebeu uma ligação de que os familiares, mãe e irmão, haviam testado positivos para a Covid-19, sendo que ela havia negado qualquer contato no momento da admissão com caso suspeito ou confirmado. Então, nesse momento, a gente providenciou o isolamento dessa paciente no nosso setor de alto risco. Ela estava bem, ela estava deambulando e ela permanecia assintomática. Ela foi acompanhada do ATM para o quarto. No D3, que foi no dia 21, então ela permanecia ainda assintomática e ela estava aguardando a data da realização do Covid para a gente ver exatamente o tempo após a data do último contato, que é o que se enquadra nos nossos protocolos de testagem para Covid. Então, a gente testa pacientes assintomáticos, contato com caso confirmado, a partir do 5º dia da data do último contato.
Então, ela realizou o contato com a gente, o exame com a gente, desculpa, no dia 22, que foi o último contato havia sido no dia 17, com a mãe e com o irmão. Como ela é uma paciente assintomática, a gente esperou esses 5 dias da data do último contato, conforme o protocolo de tratamento para essas gestantes, né, de acompanhamento, não só para a gestante, para todos os pacientes. Então, no dia 22, ela permanecia sem sintomas, ela permanecia ainda sem queixas relacionadas à fase puerperal, e a gente realizou a coleta do PCR. No dia 5, então, ela teve, que era no dia 23 do 3, ela já estava com uma alta hospitalar prescrita, a princípio nem sem nenhuma outra queixa relacionada, porém ela permaneceu internada dentro da instituição por conta do RN, que a gente vai falar um pouco mais depois em relação a ele, mas ele nasceu bem. No dia 24, então, que foi já no D6 de internamento, lembrando que no dia anterior ela estava de alta, mas ela permaneceu dentro da instituição por causa do RN em si, que ainda não havia recebido alta. Ela começou a apresentar queixa de cefaleia intensa associada a uma temperatura de 37,7. Ela referiu uma leve dispneia, mas a saturação durante um momento de exame físico, exame clínico, ela apresentou uma saturação de oxigênio de 87%, onde foi chamada a equipe para avaliação. Nesse mesmo dia, por causa dessa queixa dela de uma leve dessa dispneia, e a gente já tinha, então, sabidamente contato com o caso confirmado para a Covid, mas a gente ainda não tinha o resultado dela de exame de PCR. Como ela se enquadrava no clínico moderado e grave, dentro dos parâmetros de avaliação clínica da paciente, a gente começou com o nosso protocolo interno de tratamento para Covid clínico moderado e grave. Então, a gente começou com ceftriaxona, azitromicina, a gente iniciou a enoxaparina endógena profilática, né? Ela não tinha nenhuma queixa relacionada à dispneia com dor torácica ou com dor para respirar. Ela não tinha nenhum sinal de que poderia estar evoluindo com um TEP súbito, porque foi uma dispneia que ela relatou, mas foi ao longo do dia que ela começou com os períodos de insaturação. Nesse dia, que foi o dia 24, a gente pediu pelos laboratoriais para ela, que estão no slide seguinte, e o raio-x de tórax. Em relação, a gente ainda não tinha resultado do PCR, em relação ao raio-x, a gente infelizmente não conseguiu a imagem, mas ele tinha um infiltrado difuso e era bilateral dessa paciente. E em relação aos exames laboratoriais, lembrando que ela estava assintomática até um dia anterior dessa coleta desses exames, eles já vieram operados, o que eu vou passar já é o seguinte, mas o que chama a atenção foi que mesmo já estando tendo todo esse contato prévio com os familiares confirmados, ela já fez a operação dos laboratoriais, ela não deu muitos sintomas. Então, ela teve de operada com um LDH de 620, uma ferritina de 403, uma PCR de 18, um dedímero de 668, lembrando que no dedímero a gente já espera um leve aumento já pelo período gestacional, então a gente não consideraria esse valor como uma suspeita de TEP. E a gasometria dela, ela estava com arterial mesmo, ela estava com pH limítrofe de 7,45, então eu não botei ali porque ele estava com normal, só que a pH2 dela já estava baixo mesmo, estava com 73 milímetros de mercúrio, onde a gente introduziu então a suplementação com oxigênio. No D7, então, que foi após todos esses exames laboratoriais que a gente teve, as primeiras medidas de análise de conduta clínica, desculpa, para o tratamento para o Covid dela, a gente recebeu o resultado de que o PCR dela era detectável. Nesse D2 de sintomas, então, ela teve uma piora mais importante dessa dispneia, ela precisou usar o oxigênio e a gente acabou colocando ela em máscara com reservatório, e daí a gente definiu ela como uma síndrome respiratória aguda grave. Foi cadastrada essa paciente no SISDEB para a gente poder fazer a nossa transferência. O porquê da transferência, a princípio, é porque a gente não tem vaga de UTI aqui na nossa maternidade, então a gente precisa transferir para um hospital de referência. Então, nesse momento que foi o D7, que ela teve uma comunicação, uma piora dos sintomas, ela iniciou com um ataque de dispneia. A gente viu que ela tinha esforço respiratório importante, que ela tinha desde batimento de asa nasal, como sinal de flúcula também. A saturação de oxigênio dela começou, mesmo com a máscara com reservatório 9 litros, ela permanecia em torno de 94%, mas necessitando de uma alta concentração.
A ausculta pulmonar dela, ela tinha um número vesicular diminuído durante toda a ausculta pulmonar, com crepitação de vasos pulmonares e mais intensa à direita. E daí esse raio-x, infelizmente, a gente não tem a imagem. Às 17 horas, então, a equipe assistencial, nesse exato momento, acabou optando por fazer a intubação devido a essa piora importante clínica dela. Foi realizado pelo anestesista da instituição, que é o nosso protocolo interno, que é o nosso profissional que tem maior experiência, então, dentro da nossa instituição, para proceder com a intubação. Não teve nenhuma intercorrência durante a intubação. Após a intubação, ela permaneceu sedada, a PA permaneceu estável, em torno de 129 por 88, uma frequência cardíaca de 93, e a gente manteve uma FiO2 de 100% com uma PEP de 8 de início, e ela manteve uma saturação de 92%. Não precisou em nenhum momento de droga vasoativa. Ficou mantendo, então, uma sedação em bomba com pirazol e fentanil, para a gente poder fazer enquanto a gente aguardava a transferência dela para o nosso hospital com UTI. Então, às 23 horas, ela foi transferida para o Hospital Regional Las Vistas Schmidt, então, pela nossa equipe do SAMU, aqui de Joinville. E o motivo dessa transferência, que eu já falei anteriormente, na verdade, é porque realmente a gente não tem um leito de UTI geral aqui na nossa maternidade, a gente só tem o leito de UTI neonatal. E o nosso referência aqui acaba sendo o Hospital Regional, apesar de que ela foi inserida no CISREG e eles que definiram a vaga que ela acabou indo. A nossa equipe entrou em contato com o Hospital Regional, na IAT, mais precisamente, entrou em contato com o serviço de lá para a gente ver como é que foi o desfecho dessa paciente. Então, o desfecho, a princípio, no dia, ela foi transferida ali no dia 26 de março, 27 de março, desculpa, e ela permaneceu em incubação até o dia 31, onde ela foi estudada e eles deixaram ela em PMI. Ela recebeu alta no dia 3 de abril, a princípio sem nenhuma sequela após Covid, foi de alta apenas com sintomáticos, que foi com uma hidratação nasal, hipoticoide nasal, que era mais para nível de realmente hidratação de mucosas e melhorar a questão sintomática da paciente, que era bem tranquila, e ela não teve acompanhamento também no posto caso precisasse, mas ela estava bem. Em relação à história do tempo, eu vou passar para a doutora Maria Helena, então, obrigada. Bom dia a todos. Vou dar prosseguimento então ao histórico do PMN e aí ao final a gente vai abrir a discussão do caso. Então, esse bebê foi uma cesárea operativa, né? A idade de gestação do bebê era 39 semanas e 3 dias, o peso de nascimento 3,885 kg, era uma bebê de sexo feminino, então que nasceu no dia 19 às 7h50 da manhã. Durante a internação de fatores de risco, então a mãe tinha uma sífilis, que tinha sido adequadamente tratada, então isso não foi problema para o bebê durante essa internação, mas ela tinha uma diabetes gestacional e o bebê acabou apresentando vários episódios de hipoglicemia, ou não necessitando de internação neonatal, mas precisou de monitoramento de glicemia capilar durante algumas horas. Precisou de monitoramento da glicemia capilar nos 2 ou 3 dias de vida, e em alguns momentos necessitou de suplementação. Foi um bebê que teve uma perda de peso bem considerável, chegando a 10% nos primeiros 3 dias de vida, e a mãe realmente estava com essa dificuldade de amamentação. Com todo o desenrolar, o bebê também em 4 dias de vida acabou precisando fazer fototerapia, chegando a ter uma bilirrubina no nível máximo de 19. E então ficou 2 dias em fototerapia, teve essa perda de peso de 10% e a internação dele acabou se prolongando. Eu vou tirar uma para falar. Então, a internação dele acabou se prolongando pelas questões, então, em resumo ali, de perda de peso excessiva, necessidade de suplementação do leite e fototerapia. Todas as condições do bebê já estavam resolvidas no 5º dia de vida, mas em função da internação da mãe e do comprometimento de outros familiares, assim, por Covid, por estar acompanhando a mãe em UTI e tal, esse bebê acabou ficando mais 3 dias internado na maternidade. Então, ficou internado aqui até o dia 28/6.
mas por indicação social. Durante os 3 últimos dias de internação, ele não tinha nenhuma indicação clínica de notificar aqui. Foi coletado o RT-PCR do bebê e o resultado veio após 48 horas com o RT-PCR detectável do recém-nascido. Mas, durante toda a internação e depois no acompanhamento que foi feito, o bebê não teve nunca nenhum tipo de sintoma, nunca teve sintoma respiratório, nada, e agora ele está fazendo acompanhamento de saúde, puericultura básica na unidade de saúde do município de origem. Aí eu recebi aqui que o áudio estava ruim. Tem alguma informação, se tiver alguma informação importante que vocês queiram que a gente repita depois, a gente pode repetir. Obrigada. E agora vamos voltar aqui para a área de compartilhamento. Bom dia a todos. A gente acabou não abrindo, nos apresentando, apesar de que muitos de vocês já nos conhecem, né? É um prazer estar aqui com vocês essa manhã. Eu sou Adriana Gomes Luz, sou docente da Unicamp e faço parte do grupo que escreveu o Manual de Enfrentamento para gestante puérpera na pandemia Covid. Eu estou aqui acompanhada da doutora Silvana, que vai falar um bom dia também. Oi, gente, bom dia para todo mundo. Eu sou Silvana Quintana e, junto com a Adriana, faço parte do grupo, né, do grupo técnico que está fazendo as diretrizes na assistência a gestantes e puérperas com Covid, e sou professora aqui na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. É um prazer estar aqui com vocês hoje. A gente teve um pouco de dificuldade em escutar todas as informações, mas eu acho que a gente consegue ir discutindo e as meninas vão trazendo as informações, por acaso a gente perdeu um pouquinho, tá? Eu acho que por causa de vocês estarem nesse ambiente todos juntos, o som ficou um pouco longe. Então, em alguns momentos, a informação ficou ruim, mas ok. Então, vamos só retomar. No protocolo de vocês, vocês só testam pacientes suspeitas, é isso? Não testam todas as pacientes que dão entrada, mesmo que assintomáticas, para tratamento clínico ou parto. Só fiquei com essa... É que esse atendimento foi um atendimento de março, foi antes de sair essa diretiva das testagens não assintomáticas. Isso. Nesse exato momento, a gente testa todas as pacientes que são sintomáticas ou contatos com caso confirmado ou suspeito. Mas vocês não testam todas as gestantes que dão entrada para parto ou para tratamento clínico, mesmo que assintomáticas? Mesmo que assintomáticas. A princípio, a gente não está realizando esse teste, porque é em torno de 5.000 atendimentos no mês, e a maioria não foi testada da rede básica de saúde, que é aquela preconização de 37 a 38 semanas. A gente não está com, digamos, toda a estrutura realmente montada para poder fazer essa testagem no momento. Então, essa recomendação de coleta no pré-natal é para serviços que tenham dificuldade de tempo em relação ao resultado de exame, né? Então, o ideal é que a gente conseguisse testar todas as gestantes na entrada no hospital, seja para parto, para tratamento clínico, né? Essa recomendação que a gente deixou no manual de testar no pré-natal é para localizações que realmente têm dificuldade ou que demorariam até uma semana para receber o resultado do exame. Né? Então, o exame de vocês sai em quanto tempo o resultado? A princípio em 48 horas, e a princípio, se ela coletar após as 9 horas da manhã, ele só vai no dia seguinte para o LACEN de Florianópolis, então a gente acaba recebendo, então, se coletando hoje, só vai receber, na verdade, sexta ou sábado esse resultado. Então, um dos questionamentos que a gente fez em relação a isso, que a gente ainda está numa discussão em relação
isso tanto com o serviço de saúde da Secretaria do Estado quanto do município, é porque a gestante ela interna, ela acaba, se ela tem um parto com uma evolução normal, em 2 dias ela já vai de alta. Então, assim, eu vou internar uma gestante que eu não tenho resultado dela, né? Ela vai demorar, ela vai ter alta e já vai, infelizmente, provavelmente, na maioria dos casos, o resultado vai chegar depois da alta. Então, assim, a gente já teve, infelizmente, um caso que a gente acabou, a gestante não relatou que ela havia testado na UBS, na 37ª, 38ª semana, que ela era assintomática, fez, no caso dela, estava nova técnica, então ela fez esse teste na UBS, e ela não relatou para a gente na entrada, ela só relatou que a princípio ela não tinha nenhum sintoma, não tinha contato com ninguém, não relatou que havia sido testada, e a gente recebeu durante o internamento de que ela era positiva e ela era assintomática para o Covid. Então, isso gerou um transtorno bem grande aqui dentro, porque a gente teve que isolar todas as pacientes que estavam em contato com ela no parto, e daí a gente parte do princípio de que se a gente vai realizar o teste, então a gente deveria isolar, manter todas elas, de certa forma, em isolamento da equipe em si também. Porque a partir do momento que a gente vai realizar a testagem, nessas pacientes que são assintomáticas, a gente tem que garantir depois, se veio positivo, a gente manteve os nossos profissionais todos com o EPI, a gente garantiu a segurança deles na instituição como um todo, e os acompanhantes desses pacientes que são assintomáticas. A gente vai ter que proceder com uma maneira diferente de isolamento para elas. E nesse exato momento a gente não tem um suporte, uma estrutura adequada para isso. Isso mesmo que vocês estão falando, né? O ideal é que a gente conhecesse o status das pacientes justamente para evitar o contato com outras pacientes. Infelizmente, a gente viu crescer muito o número de pacientes assintomáticas que estavam positivas e que, às vezes, acabam desenvolvendo sintoma após o estresse do parto, né? Então, assim, ela estava sintomática, se vocês não soubessem que ela tinha familiares com um exame positivo, talvez na evolução clínica dela, ela já começasse a ficar sintomática na sequência, entendeu? Independente de ter ou não contato. Né, porque a gente viu que no começo a gente tinha 1%, no máximo 3% de assintomáticas quando a gente testava. Aqui na Unicamp a gente testa todas as pacientes que dão entrada desde o ano passado, logo a partir de abril de 2020 a gente começou a fazer testagem universal, então eu consigo te dizer que esse número aumentou bastante, ele subiu para 6% até 10% de assintomáticas positivas. Então, esse é um grande desafio, sim, para os serviços de saúde, e foi bom que vocês colocaram esse caso, justamente para a gente discutir isso, porque, sim, envolve a questão dos contactantes, né? Essa paciente, ela entrou como assintomática numa área que não era dedicada à COVID, expôs a equipe, né? Por isso a gente preconiza que a paramentação da equipe, né, seja paramentação completa para qualquer paciente, mesmo que seja assintomática, porque a gente, de fato, tem pacientes assintomáticas rodando na nossa população, né? E isso vem aumentando, então você acaba expondo mais gente e acaba expondo pacientes que estavam ao lado. Daí, para essas pacientes que estavam próximas dessa paciente que positivou, vocês coletaram depois RT-PCR, e como que foi o fluxo? A princípio, a gente manteve essas pacientes em isolamento, e como ela ficou internada e a evolução dela foi quase no 5º dia ali de internação, no momento que a gente recebeu a notícia no 2º dia ali, a maioria do que ela teve realmente contato ali, infelizmente, no centro obstétrico, eu imagino que a gente não tenha conseguido rastrear adequadamente, porque os leitos são muito próximos. Então, ali dentro do centro obstétrico, infelizmente, a gente não conseguiu ver todas as pacientes que ela teve contato. A gente sabe que todas passaram por ali, mas todas as porque ela não ficou no leito de isolamento do centro obstétrico quando ela teve o parto, né? Então, ela não ficou no leito isolado. Então, a partir do momento que ela, dentro do setor, ela já estava no nosso setor, que é o setor C, que a gente chama de setor de alto risco, mas ela foi transferida de um quarto que era compartilhado para um quarto de isolamento.
e essa paciente que foi o contato dela, ela permaneceu assintomática, ela foi recebendo alta antes do 5º dia, com contato com o caso confirmado. Então, a gente deu alta para ela com a orientação de fazer o teste na rede básica, porque é o nosso protocolo aqui, na verdade, testar a partir do 5º dia da data do último contato com o caso confirmado. E, no caso, essa acompanhante de quarto dessa paciente testaria, então, acabou testando na rede básica, porque realmente a gente não iria segurar ela para fazer um teste, sendo que ela era contato dentro do quarto e ela era sintomática para o Covid como um todo. Não, tá, vocês estão certíssimas. Era só para a gente saber se vocês tinham um fluxo de testagem fora, não precisa ser obrigatoriamente no hospital, isso realmente não deve atrasar a alta de ninguém, né? Era só para a gente saber se esse fluxo estava estabelecido, se alguém vigiou, mesmo essas que eram assintomáticas, né? Se elas foram à unidade, se elas coletaram, até para você ampliar o isolamento domiciliar em relação às outras assintomáticas, né? É importante isso também, mas vocês fizeram isso exatamente certinho, como a gente orienta mesmo. Silvana, quer falar mais alguma coisa? Desculpa, é só para lembrar, na verdade, que todos os que a gente tem essa orientação de fazer a testagem que não seja dentro da nossa instituição, a gente mantém através do serviço de controle de infecção, a gente mantém uma busca fonada depois para essas gestantes, para a gente até ver o desfecho, realmente, até a questão da evolução, para ver se começou com algum sintoma, porque às vezes a gente orienta a testar, elas testam, tão negativas, mas elas começam com sintomas, às vezes, 2, 3 dias depois de terem feito aquele teste. Porque a gente sabe que a média de incubação é 5 dias, mas ela pode se estender até 7, às vezes 8. São alguns casos pequenos, mas ele acaba existindo. Então, a gente acaba fazendo esse acompanhamento telefônico após, justamente para poder orientar elas a procurar o serviço para realizar a testagem, mesmo que ela tenha testado anteriormente alguns dias negativo. Bom, meninas, deixa eu ver se eu entendi direitinho, tá? Esse fluxo, eu queria perguntar o seguinte, vocês são uma maternidade de referência COVID? Lá a gente é referência de maternidade de alto risco. Mas aqui nós somos a única maternidade pública da região. Então, todas as pacientes vêm para cá. É a única maternidade pública da cidade e realmente da região, né? E eu entendi que quando vocês recebem a paciente que tem a suspeita, né, qualquer paciente teste, e que vocês organizaram o serviço para ter um fluxo aí dentro. Vocês têm área COVID e área não COVID. Isso. Ok. Tá. E apesar de não fazer o teste de rotina para todo mundo, as sintomáticas são imediatamente separadas. Elas têm um outro fluxo, um pré-pique, etc. e tal. Isso aí, em termos de fluxo, está tudo certo nesse ponto. A gente tem 2 entradas pela maternidade. A gente tem um fluxo que a gente chama de fluxo COVID e o fluxo que a gente chama de fluxo limpo, entre aspas, que seriam todas as não COVID. Então, toda paciente, no momento da chegada na maternidade, elas respondem um questionário lá na porta, realmente, que é feito pelo nosso técnico de enfermagem de emergência. E esse técnico de enfermagem vai questionar desde se ela teve contato com o caso suspeito confirmado ou se ela tem algum sintoma, para daí ela ser direcionada ao fluxo, que é de paciente que não tem nenhum sintoma e nenhuma suspeita, ou de um sintoma de pacientes que realmente têm suspeita de Covid. E dentro da instituição, a gente tem leitos destinados a essas pacientes. E, prioritariamente, a gente deixa elas, cada uma, em um quarto com o seu bebê, caso venha ficar internada com o bebê nas primeiras horas. Mas, durante a gestação, a gente durante a fase, na verdade, do parto, a gente prioriza para deixar elas sozinhas. Já aconteceu que a gente teve que fazer isolamento por corte. Daí, por corte, a gente separa as sintomáticas junto com sintomáticas e as contato com o caso confirmado junto com o contato com o caso confirmado, para não misturar a sintomática com o contato de caso confirmado em si. Tá. E a maternidade, apesar de atender alto risco, tem CTI infantil ou neonatal, mas não tem CTI adulto. Isso, exatamente. A gente só tem CTI neonatal, não é nem pediátrica, é neonatal.
Tá. E vocês, quando tem, já que atendem esses casos, que momento é que vocês deflagram a necessidade de encaminhar essa paciente? Porque o local que vocês encaminham, se precisar fazer o parto, eles fazem lá, ou vocês têm que fazer a resolução da gestação e depois encaminhar para esse outro hospital, para a CTI? Como é que é o fluxo de vocês nisso? Então, a gente acaba fazendo parto aqui, dentro na instituição mesmo, e daí, após o parto, ela acaba sendo encaminhada para a unidade de terapia intensiva em outra instituição. Foram poucas vezes que isso aconteceu, mas já precisou da paciente, ela permaneceu entubada dentro do centro cirúrgico, na sala de anestesia, com o anestesista cuidando dela durante esse processo, até a chegada do SAMU, para poder fazer realmente essa transferência para o nosso hospital via sistema de regulação, na verdade. Tem a situação contrária, que é quando ela está internada na UTI adulto e é gestante e precisa da interrupção da gestação por causa da gravidade. Aí a nossa equipe de pediatria daqui da maternidade se desloca até lá para fazer o atendimento do RN e o direcionamento para qual UTI vai é dado pelo CISREG. E geralmente não é aqui, porque nós não temos leito RN Covid cadastrados. É em outro hospital da região que não tem maternidade. Aí, geralmente, o bebê vai para esse outro hospital, mas é atendido pela nossa equipe de pediatria e de maternidade. Nossa, né? Complexo, né, gente, isso, porque essa resolução da gestação, embora sejam poucos casos, ela acaba tendo aí uma demanda de mobilização de pacientes, de equipe, que certamente traz alguns transtornos, né, para todo mundo. É bem complexo isso. E uma outra coisa que eu também fiquei em dúvida é que momento que foi colhido o PCR desse recém-nascido? É no nascimento? O procedimento aqui interno, a gente coleta com 24 horas de vida do RN. Tá. E essa mãe, ele estava no contato com a aleitamento? Como que foi isso? Essa coleta, quando a mãe estava incubada, já estava, eu não entendi bem, talvez pelo estava ruim. Pelo que eu entendi, Silvana, esse RN nasceu, a mãe estava assintomática, então ela estava sem precaução. Quer dizer, a orientação nesse momento é que a mãe sempre amamente de máscara, né, mantenha a distância, etc., mas talvez esse protocolo tenha sido um pouco quebrado. Então, aparentemente, esse nenê teve contato com essa mãe assintomática nas primeiras horas de vida aí, deve ter sido, nesse momento, a contaminação, aparentemente. É isso, menina? A gente normalmente faz a orientação da amamentação com máscara, de manter o distanciamento, tudo isso, né? Mas teve essas primeiras 24 horas aí, enquanto ela ainda estava assintomática e tinha recém recebido Mas assim que ela recebeu a notificação de contato, a gente já orientou as medidas de precaução para ela, sim. O problema é que teve o contato pele no momento do parto ali, que ela estava sem máscara no momento do parto em si, e né, teve toda a questão do primeiro contato com a mãe, então ela permaneceu ali no pele a pele, sem a máscara, realmente, durante o momento do parto, né? E não precisa nada, mas foi o que aconteceu. E do parto, como ela estava no parto compartilhado, a gente insiste, sim, em que todas elas permaneçam de máscara, até por uma proteção para o paciente do lado, na verdade, assim, né? Infelizmente, a gente está de novo na situação de que a gente não sabe quem pode estar positivo e é assintomático. Então, a gente exige que todas permaneçam de máscara. Então, a gente tem orientação de que realmente ela deve permanecer de máscara, só que a gente sabe que na hora do banho elas acabam tirando para ter contato diretamente com o RN, elas querem ter o contato pele a pele também no rosto com o RN, então, eles com certeza teriam se expôs a mamãe, que não sabia que era positiva, e que não acabou, quando descobriu realmente que era contato com o caso confirmado, daí acabou tendo mais precaução com o bebê em si. Mas, infelizmente, todo esse contato nas primeiras horas, ela não teve o mesmo cuidado com o que deveria realmente ter sido feito.
Com certeza. E a gente fala para usar máscara, mas a gente sai do quarto, a gente sabe que elas tudo tiram a máscara e ficam sem, é bem complicado mesmo, né? A última pergunta, meninas, como é que é esse protocolo? A paciente tem um contato e aí vocês estimam um tempo para fazer a RT-PCR? O nosso protocolo do governo do estado, aqui de Santa Catarina, coloca que em indivíduos gerais, tanto gestantes e tudo mais, que são assintomáticos, mas que tiveram contato com o caso confirmado, devem fazer a coleta do RT-PCR a partir do 5º dia da data do último contato. Isso é uma orientação do governo do estado em si. Então, a gente segue esse fluxo, né, mediante essa orientação. E também porque ela permaneceu assintomática, né, durante todo esse momento. Como a gente não coleta no momento da admissão, realmente por falta de estrutura física para isso, a gente só coleta realmente naqueles casos ou que a gente tem uma suspeita, ou que elas realmente são suspeitas sintomáticas ou suspeitas assintomáticas, no caso delas registrarem que tem algum familiar, às vezes até que está esperando um resultado de exame, a gente também acaba isolando essa paciente. Porque se ela tivesse relatado para a gente na admissão, olha, meu irmão e minha mãe são casos suspeitos de Covid, mesmo que a gente não tivesse ainda o resultado do PCR deles, a gente teria mantido ela em isolamento, porque por mais que ela seja contato suspeita, ela seja suspeita, assintomática, mas contato com o caso suspeito, a gente tem que levantar a hipótese de que ela pode ter contato com o caso confirmado até que a gente tenha o resultado desse irmão e dessa mãe. Então, só que ela também não relatou que ela tinha contato com casos suspeitos no momento da admissão. Foi tudo negado. Ok. Eu acho que o grande desafio é essa questão que a Silvana falou, de ter que interromper num lugar, transferir para outro para UTI. A gente vem lutando bastante, né, durante esse tempo da pandemia, para que os hospitais, maternidades que sejam referência, tenham pelo menos um leito de UTI para suporte dessas gestantes. Porque a Andréia comentou aqui no chat que já ficou com paciente entubada durante 8 horas esperando o SAMU para transferência, né? Então, assim, é uma situação complicada, a gente entende, né, e a gente busca tentar ajudar na solução desses problemas. A nossa recomendação é exatamente essa, que a paciente ou seja encaminhada para o hospital de referência que tem UTI e a gestação seja interrompida lá, ou que na maternidade tenha um leito de suporte intensivo para que você consiga estabilizar essa paciente, porque às vezes esse transporte, logo depois do parto, pode ser prejudicial para a gestante, né? Você precisa garantir que ela está estável, que ela está saturando adequada para você conseguir transportar, então também não é um dos melhores cenários, mas a gente entende as dificuldades de todos os locais e vem lutando para que os gestores consigam brigar aí para a gente melhorar esses fluxos, isso falando no geral, não só da pandemia Covid, mas de todas as causas de morte materna, por hipertensão, hemorragia ou sepse, porque a gente precisa ter apoio na maternidade que está fazendo esse parto de alto risco, né? A complicação, ela pode existir independente do Covid, e aí a gente tem que ter suporte para dar assistência para essa mulher. Além da questão estrutural da UTI, a gente também antes tinha um clínico realmente que ficava em um certo período aqui disponível na maternidade, mas a gente não tem um clínico disponível 24 horas, porque a gente também a gente abre o processo seletivo, a gente tem esse pedido tudo para a direção pede para a secretaria a questão do processo seletivo, mas a gente não tem uma inscrição e nem a gente não consegue a contratação desses clínicos. Então, é uma das coisas que pesam muito para a gente em relação a ter um suporte avançado para essa gestão de ter pelo menos esse leito, que seria extremamente importante para a gente poder ter, nem que seja até a transferência, porque elas, infelizmente, acabam ficando, às vezes, quando acaba mudando por cesárea, acaba ficando no próprio centro cirúrgico em si. Então, isso dificulta bastante o manejo da paciente.
E não ter um clínico aqui disponível também dificulta bastante. Então, são coisas que a gente precisa também aprimorar, não só como estrutura, mas também como equipe. Só que, infelizmente, a gente não tem a equipe disponível. A gente pede a vaga existe, mas, infelizmente, não existe o médico para haver essa contratação. Uma coisa interessante, Adriana, que a Cláudia colocou aqui, é para a gente comentar um pouco sobre os parâmetros de decisão do momento de transferência. Isso é bastante importante, a gente tem falado muito nas reuniões de casos clínicos, porque o que a gente tem medo e o que a gente observa em alguns casos, vocês também já devem ter visto, uma evolução muito rápida, né? Vejam essa própria paciente, ela está super bem, está sintomática, ela começa com uma dispneia e ela vai afundando, certo? E isso, às vezes, acontece muito rapidamente. Então, nas nossas, aqui no serviço, HC de Ribeirão, o CAIS, na Unicamp, USP São Paulo, porque a gente tem professores normalmente de todas as universidades, a gente tem solicitado que quando uma paciente se torna dependente do O2, quando os parâmetros não estão mais aqueles adequados, certo, que a paciente passa por um quadro moderado ou grave, é a hora de transferir a paciente para um serviço que tenha maior recurso, porque você pode precisar intubar, se esse feto tem pequena reserva, você pode ter que fazer a cesárea pode ser dentro da CTI algumas vezes, então a gente tem falado, se você tem uma paciente que está dependente já de O2, que ela está com um quadro de moderado, não espera ela ficar grave, não espera ela intubar para transferir, tá? Transfira ela antes. E essa transferência, gente, tem sido um tormento para a gente aqui do grupo todo, porque as condições da transferência têm sido muito precárias, tá? Algumas pacientes teve falta de oxigênio durante o transporte, tá? As pacientes chegaram extremamente graves no serviço de referência. Então, é um protocolo que cada serviço, lógico, precisa organizar, certo? Mas a gente aqui, a paciente liga para pedir o leito, né? Coloca no sistema de regulação. Se a paciente está dependente de O2, o nosso hospital é o que tem a UTI neonatal e UTI adulto, tá? O COVID, a gente é referência para COVID, a gente já tenta organizar para essa gestante chegar, para que ela não chegue grave, e mais que isso, se precisar intubar, ela já está no serviço, se eu precisar resolver durante essa intubação, porque é comum uma queda importante de saturação de O2 durante a intubação, então se o feto tem reserva, ok, sem problema nenhum, se o feto já está com alguma alteração, normalmente, às vezes, a gente precisa fazer na própria CTI para o sofrimento fetal agudo. Então, é muito importante estabelecer um fluxo do momento do encaminhamento da paciente que a gente está seguindo no serviço, que passa a desenvolver uma síndrome respiratória aguda, tá? Nós aqui, nós temos um fluxo estabelecido que orienta a transferência de todos os pacientes que são casos moderados ou graves. Quando é caso grave, que já está, né, intubação e tudo mais, é mais fácil porque tem os 2 leitos da rede Segoia que são garantidos no hospital nosso de referência. Já quando é caso moderado, que normalmente tem critério de enfermaria e tal, aí é muito difícil a gente conseguir transferir. Né? Mais ou menos batendo com o que você falou, a gente tem que esperar, fica dias e dias ali na regulação, não aceita, aí quando fica grave, aí geralmente é mais fácil de mandar. Infelizmente, a gente tem visto isso acontecer com frequência, mas a orientação, né, complementando aí o que a Cláudia tinha colocado no chat, paciente ficou dependente de O2, e se você tem dificuldade de dar assistência com suporte um pouco mais avançado de oxigênio, quer dizer, você consegue manter ela com catéter no máximo máscara, já tem que solicitar vaga para essa gestante. E o local que vai receber tem que estar já alinhado, independente de ser leito de rede cegonha, quer dizer, infelizmente, nesse momento, a gente tem que sensibilizar os profissionais que estão do outro lado, que não adianta eu transferir. É basicamente essa questão. Você quer que eu transfira ela mais ou menos ou ruim? Porque alguém que vai pegar paciente ruim vai ter muito mais dificuldade para manejo do que alguém que pegar ela mais ou menos. Então,
O mais ou menos, né, quer dizer, eu sempre falo que eu prefiro receber a paciente mais ou menos. Quando ela já não está mantendo saturação com catéter, eu prefiro que ela seja encaminhada. Eu já recebi paciente saturando 69. Para você tirar essa paciente para que ela evolua de maneira adequada, vai ser muito mais difícil, porque ela ficou não sei quantas horas saturando baixo, né? A gente sabe que o pulmão inflamatório de COVID, ele é muito resistente para ventilação, então, se a paciente já chega com parâmetro ruim, o manejo para ela fica muito mais grave e a chance de óbito aumenta muito, né? Então, é sempre melhor a gente deixar esse fluxo alinhado para que a paciente chegue numa condição melhor. Todos os casos em que a gente recebe a paciente que está num quadro moderado, que só está mudando de dispositivo, porque não está conseguindo manter a oxigenação adequada, ou com catéter, ou com máscara, está com VNI, está com catéter de alto fluxo, elas evoluem de maneira mais adequada. Às vezes, até sem necessidade de interrupção da gestação, mas é o que a Silvana falou. Uma paciente grave, transferida, para esse outro hospital que vocês falaram, ela pode ser transferida grave, gestante, ou você vai ter que interromper e transferir sem estar gestante? Porque também não adianta ter o leito reservado de rede cegonha no outro hospital e você está condicionado a só poder transferir para o Épera. Então, aí é outro complicador, né? Então, esses fluxos é que são importantes no desfile. Também é muito bom a gente discutir o caso quando tudo está dando certo, né, gente? O difícil é a gente discutir aqueles casos que o desfecho foi morte materna, desfavorável. Graças a Deus, essa paciente ficou grave, mas ela saiu bem. Não só a Deus, mas a toda a equipe aí que conduziu de forma adequada, né? E eu quero, todas essas reuniões eu tenho falado e tenho pedido para todos os profissionais de saúde orientarem a vacinação das gestantes, tá? A gente não pode esquecer isso, não há motivo para temer a vacina em gestantes. A vacina é o que nós temos hoje, de acordo com o Observatório Covid, que vocês podem, a Karen pode botar o site aqui, vocês acessam da região de vocês, da cidade de vocês, nós temos uma média de 42 mortes por semana de gestantes e puérperas no Brasil por Covid, tá? Então, tem que vacinar essas pacientes, e hoje a nossa briga aqui em São Paulo, principalmente, outros estados também estão nessa luta, é que as pacientes que receberam a primeira dose da AstraZeneca possam ser vacinadas, né, também com uma dose ou de Coronavac, complementando, ou de Pfizer, porque essas mulheres têm um risco muito grande de evoluir de uma forma desfavorável, como a que vocês observaram aí no hospital, né, que vocês estão atuando, trabalhando. Então, quero lembrar todo mundo para endossar essa vacinação das gestantes, que é um ponto muito importante que a gente tem aí ficado mais omisso, a gente precisa estar mais ativo nisso, tá? E relembrar também de vacinar as puérperas, né? Não só as gestantes, mas as puérperas também estão incluídas nesse rol de vacinação, e a gente não pode descuidar, porque às vezes elas não tiveram acesso à vacina, mas na maternidade, no momento da alta, a gente deve reorientar, aproveitar esse momento para reorientar dela procurar a unidade básica para ser vacinada na fase do puerpério também. Bom, gente, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida... Ah, Maria do Carmo levantou a mão, vamos dar a palavra para ela. Bom dia, meninas. Eu de tanto vi vocês falando sobre essa questão da transferência de paciente, aqui no Rio Grande do Norte acontecia isso. Quando a paciente tinha o parto em uma maternidade, era transferida para outra unidade, no puerpério, e terminava todas por ao óbito. E tanto eu consegui que a Secretaria do Estado, no Hospital de Referência do Estado, aqui abrisse 5 leitos de UTI para que pudesse receber essas pacientes e, se necessário, já fazer, como já teve uma cesárea dentro da UTI. É uma luta contínua que a gente tem que ter com o secretário, com os colegas, principalmente os intensivistas. É uma luta contínua. Como diz, todo dia que mata um leão, mas aos poucos vai conseguindo, né,
que essas pacientes realmente tenham um atendimento adequado e que elas cheguem na unidade de referência ainda no estado moderado, né? Pelo menos tem melhorado, reduzido a mortalidade materna aqui no estado. Esses últimos 15 dias, realmente, eu não tenho notícia de nenhum óbito materno. Graças a Deus estamos conseguindo, mas a luta é diária, é permanente, é minuto a minuto, hora a hora, discutindo com os gestores. Mas aos poucos vamos conseguindo. Era isso que eu queria colocar para vocês, assim, a importância dessa participação de sempre estar escutando vocês e aprendendo todo dia um pouquinho mais. A gente fica muito contente de ouvir isso, Maria do Carmo, né? Esse testemunho, de falar, e realmente a luta é diária. Não, isso não só para vocês, mas a gente que está em hospitais organizados também tem que fazer uma luta diária, muitas vezes, né? Eu recebo várias pacientes da região de Campinas, interior de São Paulo, e todo dia a gente precisa estar discutindo com as equipes, se alguém receber um telefonema, se a paciente não estiver bem, aceita, porque senão ela chega numa condição pior para a gente, isso vai demandar muito mais empenho e muito mais gasto, às vezes, né, se a gente recebe numa situação melhor, às vezes a gente consegue tirar ela da fase mais crítica só com manejo de dispositivos de oxigênio, e isso melhora bastante. Então, a gente fica contente em poder estar contribuindo aí nesse fluxo, Maria do Carmo, mas é o que você disse mesmo, matar um leão por dia, todo dia, reforçando, independente de onde a gente esteja, né, a gente também tem que discutir e lutar aqui, mesmo com uma estrutura, às vezes, diferente de vocês. Bom, eu acho que se não tiver... Meninas, vocês querem finalizar falando mais alguma coisa? Porque a gente está chegando no nosso horário aqui de encerramento. Não, a gente queria agradecer pelo convite, foi bem interessante para a gente olhar de volta, né, nesse momento de discutir, ouvir de vocês também. Algumas ideias vieram, né, durante essa apresentação, então só agradecer mesmo a oportunidade. Nós também agradecemos de estar participando com vocês e poder discutir e trocar experiências, né? Porque, acima de tudo, isso é uma troca. Cada caso que vocês apresentam também para a gente é um aprendizado, e quando a gente pergunta, queria conhecer seu fluxo, é para a gente conseguir entender melhor, mas vocês estão fazendo a coisa certa, continuem nessa linha, é só lutar aí pelos detalhes, né? Muito bom, gente, foi muito bom o caso também, bem conduzido, tranquilo. Eu acho que a equipe toda aí do hospital e da região está de parabéns, os fluxos estão bem estabelecidos. Melhorar a gente sempre tem, não tem jeito. Se vocês vierem aqui em Ribeirão, ou em Campinas, ou em São Paulo, aqui também tem muito perrengue, tem coisa que a gente ainda precisa acertar, é uma doença nova, a gente está aprendendo todo dia com ela, né? Acho que a gente está melhor, né? Mas ainda assim tem um caminho, a gente está com... O mundo tem uma dificuldade, o Brasil especialmente no controle dessa pandemia. Vamos torcer para os casos diminuírem, né? E para as pessoas proteger as nossas gestantes, vacinar as nossas gestantes, orientar, né? Elas continuam fazendo chá revelação, elas continuam fazendo um monte de festa, então a gente precisa ter um papel aí bem importante na orientação, porque mesmo, né, enquanto nós não tivermos um percentual ideal, né, vacinados, essas mulheres ainda estão em risco, né, certo? Então, eu agradeço muito, estamos à disposição para qualquer coisa que vocês precisarem, né, e se quiserem alguma outra discussão, é só acionar o grupo todo e sempre vai ter alguém aqui pronto para conversar, tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Bom dia, então, gente. Foi um prazer estar com vocês e ficamos à disposição. Tchau, tchau. Tchau, tchau.